termo anjo provém do grego ângelos, que significa mensageiro de Deus. Os anjos foram criados bem antes da existência humana, bem antes da criação do homem. As Sagradas Escrituras, embora não detalhem esta magnífica obra, nós podemos ver que o anjo em si é uma criatura poderosa. Um só anjo foi capaz de destronar o exército de 185 mil homens do exército assírio, quando estes decidiram enfrentar o povo de Deus. É só para ver o quão os anjos realmente são poderosíssimos. Os anjos, tal como criaturas divinas, servem para guarnecer o reino celeste de Deus e também de trazer a sua mensagem aos fiéis e a proteção dos mesmos contra as maldades efetuadas neste mundo. Imagine você que esteja numa situação difícil, numa situação na qual acha que não há nenhuma saída. É nesse momento que os atores espirituais, os anjos enviados pelo Senhor, atuam para ajudá-lo e salvá-lo dessa situação difícil. Os anjos, como criaturas espirituais, são claramente criaturas existentes. Embora que a Bíblia não nos forneça taxativamente informações confidenciais acerca deles, os livros pseudo-epígrafos e livros apócrifos como o de Enoque detalham taxativamente como essas criaturas são. Enoque, o sétimo de Adão, que viveu com Deus durante 300 anos, foi-lhe revelado inúmeras verdades e inúmeras revelações sobre essas criaturas angelicais. O que será que Enoque escreveu durante esses todos os anos? É o que nós vamos perceber quando se referirmos aos 7 magníficos arcanjos de Deus. Ao lermos as Sagradas Escrituras, vemos que Deus, o Criador, teria criado uma tropa angelical para a proteção do mundo e contra as hostes malignas. Nestas Escrituras, vemos que 1/3 dos anjos acaba sendo corrompido por Lúcifer, que outrora era o portador da luz, mas que passaria a ser o anjo das trevas. É nessa altura que vemos entrar em cena um dos mais poderosos arcanjos, o arcanjo Miguel. É uma das passagens bíblicas em Apocalipse 12, concretamente entre os versículos 7 a 9, vemos que houve uma batalha no céu entre Lúcifer e Miguel, e não se achando lugar para Lúcifer no céu, ele teria sido arremessado para a terra. Em uma outra evidência, mostra-se claramente que Lúcifer caía do céu como se fosse uma estrela. No livro mais conceituado, diz que o nome Miguel vem com uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Gabriel é o segundo arcanjo mais poderoso da criação divina. O seu nome, traduzido literalmente por diversas formas, podemos encontrar como a força de Deus, herói de Deus, o Deus mostrou-se poderosamente.
Gabriel é o mensageiro por excelência, tanto que ele pode aparecer para traduzir ou entregar mensagens através de sonhos e profecias. Gabriel teria sido este arcanjo que apareceu ao sacerdote Zacarias para revelar-lhe que teria um filho, neste caso, que viria e anunciaria sobre a vinda de Cristo, que é João Batista. O mesmo anjo, Gabriel, teria aparecido para a Virgem Maria, também para lhe anunciar que teria um filho. É este anjo que na religião islâmica acredita-se ter sido ele a transmitir o Alcorão para o profeta Mohammed. Rafael é o terceiro anjo da hierarquia angelical, tendo como base e significado do seu nome a cura de Deus ou o curador de Deus. Segundo traduções bíblicas e pseudo-bíblicas, acredita-se que Rafael seja o responsável pela guarnição da árvore da vida no jardim do Éden. Este anjo, pelo seu teor de poder divino, acredita-se que seja ele que porta a cura divina de Deus, capaz de curar a alma e até o espírito de quem esteja enfermo. Mas Sagradas Escrituras apontam que, no tempo do Apocalipse, os poderes deste anjo serão cessados, transformando-se em poderes de justiça e de equidade, tornando este anjo um dos 7 anjos do Apocalipse para cumprir o juízo de Deus. Nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, acreditava-se que havia um anjo que batia as águas em Betesda e quem entrava nelas era curado desta enfermidade. Este anjo acredita-se que seja o arcanjo Rafael. Uriel é o quinto arcanjo angelical, sendo este um dos mais flamejantes devido ao seu poder. Uriel é tão brilhante por ser um serafim mais do que o próprio sol. Uriel é o arcanjo que porta a espada flamejante que até a sua luz é insuportável ao olhar humano. Segundo tradições livres e mais pseudo-epígrafas, acredita-se que Uriel seja o protetor do jardim do Éden, após a expulsão de Adão e Eva. Textos bíblicos acreditam que seja Uriel que, na 10ª praga, visitou as casas dos egípcios e dos israelitas e matava os filhos das casas que não tinham sido marcadas, sendo este dado como provável anjo da morte. Uriel sempre aparece portando um rolo ou um livro, pois acredita-se que este seja um dos arcanjos mais inteligentes da esfera angelical criadas por Deus. Raguel. Raguel é citado no livro de Enoque como um dos anjos da justiça e da equidade. O significado do nome Raguel quer dizer amigo de Deus. É um dos anjos vigilantes responsável pela manutenção da equidade no céu. Este anjo é responsável pela guarnição do segundo céu e também é responsável pelo sacramento das hostes celestiais.
Raguel é o anjo muito bem citado no livro de Enoque. Acredita-se que este anjo, Raguel, teria sido o mesmo que levava Enoque para as suas viagens ou expedições nos reinos dos céus. Raguel é um dos anjos também vingativos, pois é este anjo que é responsável por punir ou colocar a ordem nos anjos tidos como rebeldes no céu. Ramiel. Ramiel é citado no livro apócrifo de Enoque como o anjo da esperança. Traduzindo o significado do nome de Ramiel, é o mesmo que dizer trovão de Deus. Este anjo aparece com duas funções. A primeira, levar as almas dos justos e dos ímpios para serem julgadas, e a segunda, trazer mensagens através de visões aos fiéis de Deus. Ramiel pode ser possivelmente este anjo citado como aquele que numa única noite teria dizimado 185.000 homens do exército de Sinaqueribe, o imperador assírio, quando este decidiu afrontar o reino de Judá. E aí? É só para ver o quão Deus tem sido cauteloso para proteger os seus. E você que diz que os anjos não existem, o que acha disto? Sariel. Sariel aparece no livro apócrifo de Enoque como sendo o anjo da justiça. Citado assim, pode-se afirmar como seu significado como a voz do Senhor. Sariel é o anjo juiz, tanto que é o responsável por escrever continuamente o nome dos anjos que obedecem e desobedecem. E também será este o responsável de escrever e datar os nomes dos que constarão no livro da vida. Acredite ou não, este anjo, Sariel, será responsável no julgamento final por abrir um dos livros e citar os nomes dos que devem constar no livro da vida, ou para os que irão ao paraíso. Sariel também é considerado como o anjo da morte na religião islâmica, sendo chamado de Azrael. Além desse poder hercúleo que apresenta, Sariel é também considerado o anjo da cura. O que achou de todo este elenco de anjos? E você que não acreditava na existência angelical de criaturas tão poderosas como essas, o que achou desta revelação impressionante? Talvez nunca tinha tido a oportunidade de saber disso, ou talvez nunca investigou, ou nunca quis saber. Mas porque Deus Todo-Poderoso te ama, apresentou-te uma hipótese de ter uma revelação tão fantástica como essa. No nosso canal sempre traremos histórias, no nosso Criando a História, mas histórias vivas, histórias capazes de ensinar, educar e dar o conhecimento devido a todos aqueles que mereçam. Eu me despeço, mas deixo um alerta a todos. Creiam na existência de criaturas celestes, pois Deus é uma delas. E sendo Deus uma dessas criaturas, Ele é onisciente para saber de todas as coisas. Fico com Deus, até uma próxima oportunidade.